Quando eu entrei na política, em 65, naquela gloriosa campanha de Sarney, e eu me lancei candidato a prefeito pelo Pindaré, quando eu comuniquei a ele isso, e ele me disse nesses termos: parece que eu estou me lembrando daquilo que ele me disse. Tu és um louco, porque a nossa família nunca foi política. E a minha resposta para ele foi: a minha loucura vai ser transmitida para ti, porque eu estou entrando nisso por uma necessidade de mudar o Maranhão e o Pindaré. Não sou eu o político. O político vai ser tu. Tu é que levantarás a bandeira da família Aike na política do Maranhão. A entrada da nossa família em política, com certeza foi através da pessoa do meu pai, José Antônio, e deve ter ocorrido por pequenos incidentes, nada tão importante que tenha determinado a entrada dele de uma maneira radical. Evidentemente que ele era uma pessoa inteligente, que lia muito, e cheio de juventude, e com certeza ansiava por uma mudança, uma afirmação própria no seio da comunidade. Comercialmente, era Tufi Maluf. Tinha mais grana. E politicamente era Zé Bezerra. Esse Tufi, mesmo com o dinheiro que ele tinha, nunca elegeu nada, nem um filho, nem ele, a nada de Pindaré. Enquanto essas pessoas protagonizavam o mando político no município, quem estava fora, no caso do meu pai e outros jovens, queriam uma oportunidade também para mostrar aquela coisa da vaidade juvenil. Porque eu estou falando juvenil porque eram jovens, entre 23 e a partir de 23 anos. Filho de quem que veio ser? De Elias Aike e Maria Aike. Foi Zé Antônio, foi Najib. E o ódio deles era esse, que nós éramos. Subíamos politicamente e eles não. Com o advento da candidatura de Sarney, que parece ter se viabilizado plenamente, com condições de enfrentar o poder estabelecido, sinalizando que podia vencer a eleição, isso despertou a coragem, a vontade de as pessoas se colocarem publicamente como opção nos municípios. A primeira vez que eu visitei o Pindaré, logo no início da minha campanha para governador, nós lá não tínhamos nenhum representante. Eu era candidato e nenhum dos partidos das lideranças tradicionais me apoiavam. E de repente eu fiz um discurso numa carroceria de caminhão e pedi que aparecesse ali alguém que pudesse tomar a frente da minha campanha, porque era uma campanha que seria comandada pelo povo, já que os políticos não me apoiavam. E subiu na carroceria do caminhão um rapaz que me disse: eu sou José Antônio Aikel e quero ser o comandante da sua campanha aqui. Eu digo: pois está sagrado, comandante da campanha aqui. As eleições se aproximavam
E nós estávamos lá em casa, sempre vivia cheio por causa da loja, né, dessas coisas. Às vezes eram fregueses antigos que iam tomar café, vivia essa vida assim. E entraram lá em casa e disseram, meninas, é Zé Sarney, aquele Sarney de São Luís, ela dizendo, está fazendo um discurso na feira. E ele anunciou que quem ia falar era Zé Antônio. Eu digo, eu não acredito, eu disse, mas eu estou falando a verdade. Aí eu fui atrás dele, fui lá olhar, ele já estava com o microfone. Fiquei olhando para ver se ele me olhava, que era para me mandar ele pedir para ele parar. Mas aí ele não olhou, se entusiasmou, Sarney também elogiando, rapaz, você está falando bem, você tem que continuar e tal. E nós fizemos uma campanha absolutamente popular, sem chefias. Depois alguns chefes políticos foram se aproximando, mas todos ligados foram se ligando ao Zé Antônio, porque eu dei toda a força que ele fosse o comandante da campanha. E o resultado disso é que eu me elegi governador e depois o Zé Antônio se elegeu prefeito de Pindaré. Nós fizemos campanha de casa em casa, né? Visitando as pessoas, coisa que a gente não fazia, né? A participação de Tinagibe, pelo que eu pude ouvir, foi muito importante porque ele já tinha um poder de comunicação muito forte. Ele já tinha aquele carisma que depois a gente veio conhecer plenamente. Então, ele fazia um contrapeso em relação ao candidato, no sentido de popularizar a candidatura mais facilmente até. E o Nagibe comprou um horário para ele na rádio difusora, era a Voz do Pindaré. E Nagibe mandava bala nesse programa, e ele gritava, e ele deblaterava, e ele dizia o que bem entendia, porque eu sabia, ele gritava. Era um programa que tinha uma audiência muito grande. Esse programa do Nagibe, ele é muito bem, a audiência que o programa tinha, todo mundo via, e contribuiu muito para a eleição de Sarney. Nagibe me procurou para saber como era que se podia, já que eu estava envolvido com a rádio, como é que se podia comprar um horário, a exemplo do que as igrejas batistas, as igrejas evangélicas faziam. Acertamos tudo, assinou o contrato, pagou, fez lá a parte burocrática, e houve o primeiro dia do programa. Antes, eu fiquei anunciando, a partir de tal dia, a partir do dia 1º, vem aí, a Voz do Pindaré, não perca, um programa que Nagibe mesmo deu, um programa onde você terá vez, fale, reclame, sugira e tal, aquela coisa toda e tal. E aí no dia Nagibe estreou com uma pompa extraordinária, que era para ser um programa de estúdio, aos poucos foi se transformando num programa de auditório. Ao ponto de Nagibe verificar a possibilidade de fazer o programa, que a televisão não estava no ar nesta hora, de fazer no que era um amplo estúdio, era um meio andar que tinha os cenários, de fazer ali, porque cada dia ele chegava com mais 3, o que ele chama, 3 caboclos do Pindaré. Nagibe, o caboclo do Pindaré, etc e tal. O programa dele começava às 5:45 e eu ficava lá, porque ele estava lá, e dizia, Nagibe, olha, está na hora, peraí. E ele varava de vez em quando. E aí o Bacelar sabia que ele varava, era impossível conter ele, resolveu vender para ele depois mais 15 minutos de hora. Nagibe foi a pessoa talhada desde sempre para fazer política, porque ele não fez outra coisa na vida, ele não fazia política de partido, ele não fazia a política, digamos, cívica, mas fazia a política dos negócios, fazia a política da aproximação da família, fazia toda essa coisa. Nagibe era um elemento enormemente aglutinador. Se ele era apresentado para uma pessoa, me passava muito isso, eu observei isso algumas vezes, ele fazia uma leitura rápida, psicológica da pessoa e sabia como se aproximar dessa pessoa. Ele tinha um faro, um instinto, um conhecimento da psicologia humana
que foi muito útil para ele, eu acho que tanto no comércio como na política. Enquanto Zé Antônio era um pouco zangado, mas era um zangado comedido, Najib, ao contrário, era um homem extrovertido, era muito aberto, muito popular e que se ligava com as pessoas de uma maneira diferente com o que o Zé Antônio se ligava. Por isso mesmo ele passou à frente do irmão e depois exerceu uma liderança naquela região muito grande. Najib era mais político. Ele era muito barafundero, mas ele era mais cortado, ouvia mais a opinião dos outros do que Zé Antônio. Zé Antônio não tinha acordo com ele. A gente só votava. Nunca ninguém teve essa história de ser político, só cumpria nossa obrigação. Zé Antônio, o irmão dele, foi candidato a prefeito do Pindaré Mirim. E ele foi para Pindaré ajudar Zé Antônio na política. Zé Antônio se elegeu e ele se empolgou e ficou dentro da política. Anos depois, 2, 3 anos depois, ele se candidatou, né? Ele se candidatou a deputado. Ficou como suplente. Uns 4 anos depois, ele tornou-se candidatar e foi eleito. Foi eleito deputado estadual. Ficou 8 anos como deputado estadual. Depois ele se candidatou a deputado federal. Nós passamos 8 anos como deputado federal em Brasília. Mas ele dizia que lá não era o lugar dele, que ele queria o lugar do povo, ele queria estar onde tivesse o povo, que o povo é que precisava dele, que lá ele não tinha. Mas se reelegeu 2 vezes. Fazia muita bondade para aquele povo de Pindaré. Foi atropelado, quebrou a cabeça. Quem trazia? Najib. Porque tinha um coração generoso. Ajudar muita gente. Quando ele era político, ele botou muita gente, ele deu muita passagem de avião, gente que estava doente, ele ajudava, gente que vinha aqui com receita, com conta de luz, com conta de colégio, tudo isso ele fazia. Empregou muita gente. Ele teve a sorte e o pessoal teve a felicidade dele conseguir emprego. As pessoas chegavam e diziam, se ele pudesse fazer, ele dizia, eu não vou fazer, eu vou conseguir fazer. Se ele te via que não tinha, ele não enganava. Não, isso eu não tenho condição de fazer, não vou fazer. Ninguém ia 2 vezes lá quando ele dizia para ele que ele não tinha condição. Chama-se isso de clientelismo, né? Quer dizer, é o político atendendo às necessidades dos seus eleitores, das pessoas que trabalham, que ajudam ele a se eleger. Mas o caso Najib não era esse. Najib sabia da necessidade do povo da região, povo pobre. E ele teve a oportunidade, uma oportunidade que nem poucos políticos maranhenses tiveram, de atender a necessidade. Ele não queria saber se a pessoa ia ou não votar com ele. Ele queria saber se aquela pessoa ia ter uma qualidade de vida melhor. Ele fazia tudo que o clientelista faz, mas ele fazia de uma forma diferente. Ele não fazia para ter o voto, porque a votação que Najib tinha, se ele tivesse que fazer clientela, ele ia gastar mais do que ele gastava. As pessoas tinham o prazer de votar em Najib. E nós demos 37 votos nessa época para ele, né? É um cidadão que lembrava da gente, do amigo, sem estar presente. Aquele político que não era somente político, ele era aquele amigo. E quando o Najib chegava em Monção, não comparando mal, era o Deus do pessoal, Deus do povo. Era a maior alegria, a maior coisa, todo mundo gostava dele quando ele chegava. Ele chegava na casa de um amigo e perguntava se tem algum filho para nomear. Tenho, está nomeado. Assinava, preenchia e entregava a nomeação. Conseguiu muitos empregos aqui do estado para muita gente. Trabalhava na curva, ele se lembrou, colocou como funcionário do estado. Eu conheci muitas pessoas. O Vale do Pindaré deve muito a ele, principalmente as famílias mais antigas. Najib nomeou naquela região mais de 1000 pessoas. No Maranhão eu tive voto em 129 municípios dos 130 que tinha naquela ocasião. Ele seria um governador pela fé e a vontade que eu tinha, talvez até mais, não sei nem lhe explicar. Eu era engenheiro da Secretaria de Educação. Governo Nunes Freire, secretário de Educação era o falecido professor Jerônimo Pinheiro, e eu estava despachando com ele quando entra o Najib. E disse, vim buscar
a minha encomenda. A encomenda para o Najib eram mais ou menos uns 3 envelopes, papel pardo, e o Jerônimo entregou e fez a recomendação para ele. Pede para assinar as 3 vias. Botou debaixo do braço, saiu. E eu, curiosidade, perguntei: que tanto documento é esse que o Najib está levando? Ele disse: não, são nomeações em branco. Ele preenchia o nome do nomeado do interior e pedia para que, o Jerônimo recomendava apenas que ele pedisse assinatura nas 3 vias. Naquela época não havia concurso público, né? O governo nomeava quem quisesse e o Najib empregou muita e muita gente do interior. E ele dizia: só dou para quem precisa. Professora precisa saber ensinar para ser empregada. Fique tranquilo comigo que eu não vou fazer bobagem. E realmente, dias depois, ele voltava com aqueles envelopes, com todas as nomeações preenchidas e já com a data marcada para tomar posse. Santo Inês ainda era distrito de Pindaré. O povo de Santo Inês tinha um certo receio com o Pindaré, mas como o Pindaré ficou isolado da BR-316 com o tempo, o povo do Pindaré foi que passou a ter receio para o pessoal de Santo Inês. E Najib foi o elo dessa ligação desses 2 municípios, porque Santo Inês era filho de Pindaré e o povo era um só. Do Vale do Pindaré não tinha nada, não tinha água, não tinha luz na maioria dos municípios, não tinha estrada, não tinha escola. Najib levou o quartel, a Cibrazen, todos os órgãos do governo federal para a região, que tem hoje ainda, foi Najib que levou. No município de Pindaré, um certo senhor entrou e agregou uma parte do terreno comprando do Estado. Najib, quando foi, hoje é município de Tufilândia, deixando quase as casas sem quintais. No interior, a grilagem naquela época era muito grande. Najib, quando tomou conhecimento como político, entrou com uma ação na justiça, e essa ação da justiça demorou a sair. Entrou a campanha política e Najib tirou uma música que já existia, que dizia o seguinte: eu nunca me esqueci. Eu dou um boi para não entrar na briga. Depois que eu entro, uma boiada e eu darei para não sair. O resultado, ele ganhou a questão, a pessoa perdeu o direito da terra e voltou normal para seus moradores. Ele tinha um programa na Rádio Difusora, aqui, que ele fazia o programa e dizia: esta é a voz do Vale do Pindaré, o pensamento do povo que vive no Maranhão. Aí ele começava a dizer o nome dos amigos, o que era, o que deixava de ser. E tinha um prefeito lá em Pindaré que era adversário nosso, ele dizia: eu quero me reportar a esse prefeito mequetrefe, a esse prefeito caixa de fósforo que está fazendo os mercados que não cabe um boi da minha boiada. Então é dessa forma que ele dizia na Rádio Difusora, e os amigos: Najib vai falar em meu nome. Não demorava muito, os rádios eram aqueles rádios antigos, fio grande, e o caboclo estava lá no pé do rádio. Todo mundo, era 4 horas da tarde, Najib quando entrava com a característica, uma música do programa, eu me recordo como se fosse hoje, e entrava: esta é a voz do Vale do Pindaré, o pensamento do povo que vive no Maranhão. Ia para a Rádio Mirante de Santo Inês, e ele tinha na memória dele a lembrança dos nomes de todo mundo, dos cabas eleitorais do interior, dos vereadores, dos políticos, e ele passava a hora no rádio dizendo nome por nome. Mais especificamente, Bom Jardim, onde eu tenho o Adroaldo como prefeito, meu grande amigo e companheiro de 20 anos. Juntamente com a Câmara de Vereadores, que hoje está toda unida com o Adroaldo. Pindaré Mirim, onde eu nasci, me criei, onde Zé Silva é um prefeito que é o exemplo da dignidade e da moral. Juntamente com a Câmara de Vereadores, meus companheiros de toda a região do Pindaré.
Da região do litoral norte, Cedral, Mirinzal e Guimarães, que tem o meu ilustre amigo, meu irmão Celso Coutinho, que comanda o litoral com uma votação expressiva, demonstrando a sua liderança inigualável em todos os pontos de vista. E Altamira, onde Zé Cabrais permanece vivo na esperança do povo e da gente daquela região, junto com o nosso vice-prefeito e com a Câmara de Vereadores. Santinês, onde Carcará subiu, Carcará já, com Marconi, com Otávio, com Biné Sabac e com os homens de bem da Santinês, com a Câmara de Vereadores e com os nossos companheiros. São Mateus, onde desponta uma administração criticada acerbamente e que agora se volta para os seus munícipes com afinco. Matinha, onde Pichuta, para dizer aqui neste programa, sem melindrar os outros prefeitos, é o melhor prefeito do estado do Maranhão. Eu tenho orgulho de dizer que Matinha está localizado o melhor prefeito do Maranhão, sem ofensa aos meus companheiros e aos meus amigos dos outros municípios. Monção, onde João Guzmão comanda o barco com tranquilidade, com a maestria que lhe é peculiar, onde a Câmara de Vereadores lhe dá integral apoio junto com o nosso vice-prefeito. Vitória do Inharim, onde meu amigo e meu companheiro, esse homem que não se deixa vencer, que se chama Ribamar Matos, pequeno no tamanho, grande na expressão. Santa Luzia, onde Antônio Braide, onde Otávio Rodrigues, onde a Câmara de Vereadores se comanda o maior contingente do povo da região do Vale do Pindaré. São José de Ribamar, onde Zé Câmara, onde meus amigos da Câmara de Vereadores, onde o povo de Ribamar está conhecendo a melhor administração que já passou em São José de Ribamar. Pinheiro, onde eu tive 3.000 votos, uma votação que jamais será igualada pelo elemento de outra terra que não teve candidato a prefeito e que foi candidato por conta do meu amigo Paulo Castro e da sua família, esse velho batalhador incansável de Pinheiro. Na primeira eleição eu tive 2.000 votos em Pinheiro, na segunda 3.000 e na terceira que se aguente meus adversários, porque Paulo Castro, Inácio, Ticha, Vitorino, Duca, Dona Alice, Antão e meus companheiros de Pinheiro irão dar uma lavagem regra na região da Baixada Maranhense. Itapicuru, onde meu companheiro idolatrado, meu companheiro que todo mundo conhece como Zé Cuduca, com Dona Terezinha, com Antônio Carneiro Martins, com Augusto e com meus companheiros de Itapicuru que não deixarão fugir a perspectiva de um futuro bem promissor. Meus companheiros de Humberto de Campos, onde o meu grande amigo, meu companheiro que se dedica de corpo e alma, que é o meu amigo Espíndola, que não deixa de jeito nenhum morrer a bandeira do deputado Najib Aife. E todo o restante do Maranhão, onde a amizade, o amor e o carinho fizeram do deputado Najib Aife o caboclo do Vale do Pindaré.